Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, a amada igreja, todos que nos ouvem neste momento. Nós vamos participar da leitura da palavra no segundo livro de Reis, capítulo 6, no seu versículo 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Irmãos, nós vamos orar neste momento para que o Senhor possa nos dar compreensão da sua palavra, que o Espírito Santo encontre em nós liberdade para estar operando em nosso favor e nos revelando, nos fazendo compreender aquilo que é a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós neste momento glorificamos, ó Pai, o Teu nome e suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos visite neste período e que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, possa estar revelando ao Senhor em nós toda a Sua vontade, ó Deus. Que nós possamos contemplar, o Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia para com as nossas vidas, em favor, ó Senhor, da Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos a palavra do Senhor em um trecho que nos mostra a experiência de um profeta do Senhor, que já tinha ali o hábito, o costume de ver a operação do Senhor em favor daqueles que temem o Senhor, daqueles que buscam a vontade do Senhor, nosso Deus. Mas havia ali também um jovem, a palavra nos diz assim que um moço. Eliseu ora ao Senhor e pede que o Senhor abra os olhos do moço. Havia uma situação transcorrendo ali, né? O profeta Eliseu, ele revelava ao rei de Israel as intenções do rei assírio, porque o rei da Síria, ele queria emboscar o rei de Israel. Mas o Senhor, ali através de Eliseu, ele revelava ao rei de Israel qual era ali as intenções do rei da Síria. Então, no momento, o rei da Síria, ele pergunta ali aos seus, ele diz assim, olha, quem dos nossos está entregando, né, os nossos planos para o rei de Israel? E um dos seus homens ali diz assim, olha, não, meu senhor, é o profeta Eliseu, é quem revela até mesmo o que o Senhor pensa nos seus aposentos. Então, este rei da Síria, ele havia mandado que os seus homens buscassem a Eliseu. E o momento ali, a experiência para aquele jovem ali se passa justamente neste momento. O jovem levanta de manhã e ele olha aos muros da cidade e ele vê a cidade totalmente cercada pelos seus adversários. E ele já iniciando ali, sendo ali o jovem que estava com Eliseu, já iniciando ali as suas experiências, ele corre para Eliseu e fala assim, olha, o que nós vamos fazer agora? Então, naquele momento, o versículo que nós lemos, Eliseu, ele diz assim ao Senhor, Senhor, peço-te que abra os olhos do moço. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, nós precisamos de nos ater àquilo que é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Como o Senhor tem agido em favor daqueles que buscam a vontade do Senhor, nosso Deus. E nós, muitas vezes, nós nos colocamos como aquele jovem, aquele moço que era ali o assistente de Eliseu. Eliseu, um profeta maduro diante do Senhor, com grandes experiências,
Mas aquele jovem ali, ele não tinha experiências suficientes para confiar no Senhor. E muitas vezes, irmãos, a igreja deste último momento, ela se porta desta mesma forma. O Senhor tem realizado maravilhas no nosso meio. O Senhor tem dado experiências maravilhosas nos nossos dias. A palavra do Senhor diz assim que aqueles que viriam após Jesus, coisas maiores ainda fariam. E o Senhor tem realizado neste momento essas operações de maravilha em favor da igreja. As profecias nos mostram que os dias da volta do Senhor estão muito próximos e que o Senhor quer uma igreja que esteja ali, né, focada naquilo que é a bênção do Senhor, naquilo que é o momento em que nós estamos vivendo. Até mesmo as pessoas que não servem ao Senhor, elas dizem que os dias que nós estamos vivendo são dias diferentes. Elas imaginam que há algo de grande para acontecer. Nós vemos isso em alguns comentários de pessoas que fazem esses comentários. Então a igreja do Senhor hoje, muitas vezes, ela tem se portado como aquele moço de Eliseu. E é necessário ter uma experiência. Eliseu orou ao Senhor e pediu: Senhor, abre os olhos do moço. E o Espírito Santo, irmãos, está nos nossos dias, incansavelmente, abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que é a vontade do Senhor, para que nós possamos conhecer o momento profético em que nós estamos vivendo. Nós temos a certeza, irmãos, que nós estamos vivendo os dias do arrebatamento. Eu fico pensando às vezes, e eu me alegro com isso, porque quantos profetas almejaram viver esse dia? Isaías falou muito do Senhor Jesus. E quantas pessoas da igreja primitiva, né, servos citados na palavra, servos ali que não foram citados na palavra, mas que compunham a igreja primitiva, aguardaram ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E nós, certamente, nós somos a geração que verá o arrebatamento. E nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos da fé. A palavra aqui diz assim, olha, mostrou ao moço, né? Maior é aquele que estão conosco do que o que estão com eles. E maior é aquele que está conosco neste momento do que o que está lá no mundo, lá fora. Porque a promessa do Senhor é nos levar para morar com o Senhor na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, enquanto o arrebatamento não acontece, nós aguardamos, fiéis ao Senhor, o Espírito Santo a cada momento abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração para que nós possamos ver as maravilhas. A palavra do Senhor, ela nos diz assim que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Mas enquanto isso, irmãos, a igreja ela segue com passos firmes na presença do Senhor nosso Deus. O Senhor nos chamou para o realizar de uma obra. O Senhor cuida de nós, não deixa faltar nada para nós. O Senhor assiste às nossas vidas em todos os momentos. Mas nós também, como igreja, o Senhor nos deu o realizar da obra do Senhor, né? Quão maravilhoso é, irmãos, você ter a oportunidade de levar um convite da parte do Senhor. Olha para você, olhe para mim e penso como o Senhor mudou a minha vida e como há pessoas necessitadas de mudança, de conhecer o Senhor, e o Senhor nos tem dado a oportunidade para que nós possamos levar um convite da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor, nosso Deus, um conselho, um momento oportuno, né? Assistirmos as pessoas que muitas vezes estão necessitadas. Isso, irmãos, edifica a vida da igreja, edifica as nossas vidas também, né? A experiência de Paulo, de Pedro e de João, quando subiram ali a Porta Formosa, né?
Eles estavam ali naquela transição, Jesus havia sido levado aos céus, o Espírito Santo já havia descido sobre eles, e eles estavam naquele momento ali de transição. Agora eles estavam entendendo qual era o papel da igreja, qual era o papel deles, que era de levar adiante aquilo que era a vontade do Senhor Jesus, a igreja crescer e multiplicar e alcançar profeticamente os nossos dias. E eles estavam subindo ali a porta do Templo Formosa, e havia um homem que lá, ele estava por muitos anos à porta do Templo Formosa ali, pedindo alguma coisa que pudesse o ajudar, né? Fisicamente, financeiramente. Pedro e João, eles olham para ele, assim como o Senhor Jesus ensinou, né? E Paulo, ele fala disso: sejais vós de mim imitadores, como eu sou de Cristo. Então Pedro e João, tocados ali pelo Espírito Santo do Senhor, tenho certeza que eles olharam para aquele homem ali, que estava naquela situação difícil, à porta do templo, mas ele não entrava. A situação de pedir ajuda naquela época ali era uma situação de uma humilhação muito grande, e ele não entrava dentro do templo para estar participando ali com os seus irmãos ali, mas ele ficava lá fora. Então Pedro e João, eles olharam para ele e falaram assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Que era o amor de Jesus que havia alcançado as suas vidas, e através deles ali também alcançaria a vida daquele homem. E eles pegaram pela mão, e diz a palavra que logo ele ficou são, e ele entrou para dentro do templo, saltando e glorificando, louvando a Deus. E é isso, irmãos, que o Senhor nos tem chamado nessa última hora. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais. O Senhor tem aberto o nosso coração para aquilo que é a voz do Espírito Santo. Nós vivemos um momento de muitas incertezas, de muitas dificuldades, enfermidades, e cada um de nós vive uma experiência com o Senhor. Temos a nossa vida particular, não é fácil para ninguém, mas nós precisamos, irmãos, a cada momento olhar para aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor te chamou para que você possa entrar na eternidade, para que você possa ver aquilo que é a misericórdia do Senhor na eternidade, para que você possa levar ali uma palavra, um conselho da parte do Espírito Santo para aqueles que estão com dificuldades nessa última hora. Irmãos, o papel da igreja é um papel lindo, maravilhoso, se nós aprofundarmos naquilo que é a bênção do Senhor para as nossas vidas, se nós compreendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor não nos chamou apenas para estarmos na igreja ali glorificando o Senhor, mas o Senhor nos chamou para o realizar da obra do Senhor. E isso, irmãos, vem também edificar as nossas vidas na presença do Senhor nosso Deus. Olharmos, né, às vezes as lutas, as provas que os irmãos passam, e orarmos por esses irmãos, sermos com eles em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. É viver realmente a obra do Senhor, viver aquilo que é a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Quantas vezes mais o Espírito Santo há de abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para aquilo que é a vontade do Senhor. E cada momento que você contempla aquilo que é a experiência que o Senhor tem nos dado, nós muitas vezes imaginamos ali, né, pelo nosso coração, tocados pelo Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem reservado para a sua igreja. É algo glorioso. E o Senhor nos chamou, irmãos. O Senhor nos tirou da porta, ali onde nós não podíamos andar, não podíamos caminhar, não podíamos entrar para dentro do templo, e o Senhor nos colocou de pé na sua presença, para que nós pudéssemos também, assim,
ao exemplo daquele homem ali, entrar e glorificar e louvar o nome do Senhor nosso Deus. A igreja, irmãos, assim como aquele homem, tem sido um prodígio, né, aos olhos das pessoas. Aquelas pessoas que participaram daquele momento ali, eles olharam para aquele homem e disseram: olha, não é este que ficava lá fora pedindo esmola, não é filho de fulano? E ele dizia assim: olha, eu sou, né? E as pessoas não acreditavam. E a igreja tem sido também este prodígio nas mãos do Senhor. Muitos têm olhado para a igreja e têm falado: olha, não é este que estava em certas situações e hoje está glorificando o Senhor. É a obra do Senhor, irmãos, abençoando as nossas vidas, nos aperfeiçoando na fé, na esperança em Cristo Jesus. E nós precisamos, irmãos, viver esta obra do Espírito Santo. Viver com amor, com dedicação na presença do Senhor. Não é apenas por mais uma vez, mas vão ser muitas vezes, se assim o Senhor não voltar, onde o Senhor vai provar a nossa fé, vai abrir os nossos corações, vai abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos ver que maior é a promessa que o Senhor tem para a sua igreja do que aqueles que estão lá fora no mundo. O Senhor, irmãos, nos tem chamado para sermos vitoriosos na presença do Senhor. E tudo, irmãos, que for preciso para que nós possamos caminhar firmes na presença do Senhor, nós vamos encontrar na intimidade do Espírito Santo. O Senhor vai nos fortalecer a cada dia. O Senhor vai nos colocar de pé na posição de glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor até o dia em que o Senhor nos levará para a eternidade. Amém, irmãos? Nós desejamos que o Espírito Santo possa tocar no coração dos irmãos, levar os irmãos a uma reflexão maior na palavra do Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar, nos preservar até o dia da volta do Senhor. Graça e paz.